Amados irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, dia 30. Nós estamos na segunda semana da Páscoa. Celebrando a Eucaristia, demos graças a Deus pela grande revelação do seu amor pela humanidade, que se dá na pessoa de Cristo, morto e ressuscitado. Antífona: eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Aleluia! Irmãos, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, ao comemorar cada ano os mistérios pelos quais renovastes a dignidade original da pessoa humana e lhe destes a esperança na ressurreição, imploramos humildemente a vossa clemência, a fim de vivermos sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus.
exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez os apóstolos são postos na cadeia por anunciarem o nome de Jesus. Deus, porém, liberta-os misteriosamente e os manda evangelizar o povo no templo. Querer competir com Deus é demonstração de ignorância e presunção. Vence o mais forte. Cristo morto e ressuscitado é a revelação do amor de Deus, que quer a salvação de todas as pessoas. A esse amor, respondamos com viva fé em Cristo, meus irmãos. Sim, respondamos com viva fé em Cristo. Vejamos na leitura dos Atos dos Apóstolos, que diz: mandaram prender os apóstolos. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo, ao templo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Meus irmãos, não existe prisão para aqueles que caminham na palavra do Senhor. Nada prende homens e mulheres que procuram caminhar com a voz de Cristo. Há uma libertação, e esta libertação é dada pelo próprio Deus, que nos chama a continuar falar ao povo sobre tudo o que se refere ao modo de viver como Cristo Jesus. Nada
nada pode impedi-lo na caminhada de Cristo. Basta que você queira. No Salmo, o salmista vem nos dizer: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. E o salmista glorifica o nome do Senhor e continua dizendo: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. E continua novamente glorificando e bendizendo o nome do Senhor, nos chamando a glorificar e bendizer. E ele finaliza dizendo: vem, provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Meus irmãos, vamos nos refugiar no Senhor. Não importa qual é a adversidade pela qual estamos passando. O nosso refúgio é no Senhor. Ele nos ouvirá. Basta que nós nos coloquemos na sua presença. E na proclamação do Evangelho de Jesus, segundo João, nós ouvimos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus não desiste de nós. Não importa o que façamos, Ele encontra sempre uma maneira de nos resgatar. Para isso, nós estamos vivenciando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Jesus que ressuscita, mostrando-nos o poder de Deus sobre todas as coisas, mostrando-nos o amor infinito de Deus para com cada um de nós. Esse amor que nos constrange, tão enorme e tão infinito, E eu quero também que nós possamos refletir sobre a questão 584 do Diário de Santa Faustina, em que Jesus diz para Faustina, abre aspas: quando refletes sobre o que te digo, no profundo do teu coração, tiras maior proveito do que se tivesses lido muitos livros. Oh, se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no profundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da santidade. Fecha aspas. Meus irmãos, veja novamente Jesus nos chamando a caminhar com Ele. Ele dizendo: eu estou falando no fundo do teu coração, Clélia. No profundo do teu coração está a minha voz que quer resgatá-la, a minha voz que te chama para a santidade. Ouça-me. Jesus está dizendo isto para Faustina. Ele está dizendo isto para mim. Ele está dizendo isto para você. Oh, se você quisesse ouvir a minha voz, quando falo no profundo do seu coração, em pouco tempo atingiria os cumes da santidade. Senhor,
nós imploramos que o Espírito Santo possa vir sobre nós e nós possamos reconhecer a sua voz no profundo do nosso coração e caminharmos segundo a vossa vontade, segundo o vosso entendimento, porque sabemos que só tu és o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima possam fazer morada em nossos corações e em nossas vidas neste dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.